No episódio de hoje vamos conhecer o que significa a esfera celeste e seus pontos notáveis e como reconhecê-los no céu. Vamos nessa? Oi pessoal, meu nome é Cristóvão Jacques e aqui é o canal Astroneus. Aproveite, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e assine o nosso canal. No programa de hoje vamos entender um conceito muito básico e importante na astronomia, que é a esfera celeste e os seus pontos notáveis. Vamos entender o que significa polo celeste, zênite, meridiano, equador celeste, entre outros conceitos. Vamos lá? Bem pessoal, aqui eu trouxe um modelinho de uma esfera celeste e a Terra dentro dele. Exatamente isso que nós vamos usar aqui agora para entender para começar a entender esse conceito, né? Então, aqui nós temos a Terra e aqui o Polo Norte, o Polo Sul e aqui o Equador que divide a Terra em dois hemisférios. Esse conceito de esfera celeste é um conceito que nós vamos ter que imaginar, porque na verdade a esfera celeste ela não existe de forma palpável, né? Na verdade é como se todos os astros que estão no céu estivessem projetando sobre uma esfera imaginária. Então essa esfera imaginária é exatamente essa que eu vou estar colocando aqui por fora aqui da Terra. Então aqui está a Terra, aqui está a esfera celeste, é onde se projeta todos os astros. Tá? E aqui eu vou fechar a esfera celeste. Se a gente projetar o polo da Terra nessa esfera celeste, nós vamos ter então aqui o polo celeste, né? É o polo da Terra projetado no polo celeste. Então nós temos o polo norte e aqui nós temos o polo sul para o sul. Se a gente pegar o equador aqui da Terra e projetar ele nessa esfera celeste, nós temos o equador celeste. E agora, nos próximos trechos do vídeo, nós vamos entender como esse equador celeste, esse polo celeste, ele é visível de cada localidade. Aí, por exemplo, saia para fora de casa, dê uma olhada aqui para o céu e o que você está vendo é justamente a esfera celeste. Só que agora é de dia, tem nuvens e a gente não vê os astros, mas é a esfera celeste, pois tudo que está projetado no céu está projetado nessa esfera celeste imaginária. E agora, onde é que fica o polo celeste aqui visto de minha casa? Onde é que fica o equador celeste? Onde estão os pontos cardeais? É o que nós vamos ver agora. Então vamos relembrar aqui o conceito de coordenadas geográficas para a gente prosseguir. Bem, a gente tem as coordenadas geográficas de qualquer ponto na Terra. Uma é a latitude, que é um ângulo que é referência em relação ao equador da Terra, e o outro que é a longitude, que é a que está em vermelho esse ângulo aqui, que é em referência a um meridiano de referência nosso chamado Greenwich, né, que passa por Greenwich, na Inglaterra. Então, tudo que está à esquerda aqui desse meridiano tem uma longitude a oeste, e tudo que está à direita tem uma longitude a leste. Então vamos ver aqui, por exemplo, colocar algumas cidades, por exemplo, aqui São Paulo, fica aqui, ó. Então São Paulo está a 46,6 graus a oeste desse meridiano de Greenwich e 23 graus ao sul do equador da Terra. Então essas aqui são as coordenadas geográficas de São Paulo. Se a gente for para Buenos Aires, terão outras coordenadas, né? 57,8 a oeste e 34,3 ao sul. Então, se a gente for aqui no polo sul da Terra, a gente vai ter uma latitude de 90 graus, né? que é exatamente a latitude do polo da Terra. Se a gente for aqui para o norte, aqui são latitudes, qualquer ponto aqui abaixo do equador tem uma latitude sul, e qualquer ponto aqui acima do equador tem uma latitude norte. E aqui a gente pode também ir lá no polo norte, onde a gente vai ter uma
uma latitude de 90 graus. Em relação a qualquer ponto a leste do meridiano, essa é uma longitude que vai estar a leste. Do outro lado do meridiano oposto, nós temos a linha internacional de mudança de data, que é essa linha aqui meio esquisita, né? Ela não é uma linha perfeita igual ao meridiano, porque ela serve para mudança de data. Então, esses aqui são coisas mais ligadas à política, né? Depende da política de cada ilha que está aqui para saber se está numa mesma data ou não. Por isso que essa linha ela é meio torta. Enfim, então, o importante é saber que tem o equador da Terra, que divide a Terra em dois hemisférios, e aqui são os polos da Terra, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul. Relembrando aquele esquema que eu mostrei no início do vídeo, a Terra e a esfera celeste em volta, nós temos aqui o equador da Terra, e esse equador da Terra projetado nessa esfera celeste chama-se equador celeste. E o polo da Terra, os polos da Terra projetados na esfera celeste, eles atravessam a esfera celeste imaginária. Aqui é o polo norte celeste e aqui é o polo sul celeste, pela projeção do polo sul. Então agora vamos pegar qualquer ponto na Terra e vamos começar a analisar em função da sua latitude. Então, por exemplo, vamos começar aqui no equador da Terra e ver como a gente enxerga a esfera celeste dessa localidade do equador da Terra. Vamos lá. Então aqui a gente fazendo essa transição para o equador da Terra, esse ponto verde, esse círculo verde aqui representa o meu plano do horizonte, é onde que eu estou observando. Aqui nós temos os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Aqui em cima nós temos esse semicírculo aqui, exatamente aquela projeção do equador celeste no céu. Então aqui, porque aqui é a latitude zero, o equador celeste ele passa exatamente aqui, ligando o leste, oeste. E esse ponto aqui acima da cabeça aqui do observador, esse ponto aqui chama-se zênite, e o ponto oposto chama-se nadir, tá? Esse outro semicírculo aqui representa o chamado meridiano local. E mais tarde nós falaremos para que serve o meridiano local. Mas o meridiano local ele passa pelo sul, passa pelo zênite e passa pelo norte. Então sempre lembrando disso, meridiano local passa pelo sul, passa pelo zênite e passa pelo norte local. O equador da Terra, o equador celeste, nesse caso ele passa pelo zênite, porque nós estamos aqui numa latitude igual a zero. Agora vamos para uma latitude mais ao sul, vocês verem, por exemplo, uma latitude igual a 20 graus. O que acontece? À medida que a gente vai indo para o sul, o polo sul celeste ele vai subindo e o polo norte vai descendo, ou seja, ele não fica visível porque está abaixo do horizonte. Só está abaixo o polo celeste, que é igual à latitude. Então, no caso, o polo sul celeste, porque aqui é uma cidade com uma latitude de menos 20 graus ao sul, ou seja, está uma latitude austral. Então, aqui a gente pode ver o polo sul, polo celeste, ele está com um ângulo que é igual à latitude local. Tá? E aqui a gente pode ver que o meridiano, o equador celeste, ele se deslocou, né? Que aqui estava aqui no equador da Terra. À medida que a gente vai indo para o sul, ele vai se deslocando também, junto com o polo celeste, porque os dois ficam a 90 graus, né, um com o outro. Então aqui fica exatamente esse ângulo aqui é igual a este ângulo aqui, que é igual à latitude local. Se a gente for lá para o hemisfério norte, vai acontecer o contrário. O polo celeste que é visível desse ponto aqui é o polo norte celeste, e o polo sul celeste vai ficar abaixo da minha linha do horizonte, desse plano do horizonte, porque eu estou aqui numa latitude, ou seja, numa cidade que está ao norte do equador da Terra. Então agora vamos entender agora com outro diagrama para ajudar a nossa visualização.
Por exemplo, vamos supor que a gente está numa cidade, está a 41 graus de latitude norte, que é esse ponto que está aqui marcando. Vamos ver ele aqui. Então, aqui corresponde exatamente a esse globo aqui da Terra. Aqui o Polo Norte, o Polo Sul e aqui é o Equador. E aqui é o ponto onde eu estou localizado, que é esse ponto aqui. Então, para cima do ponto está meu zênite, para lá está o norte, para cá está o sul, e aqui está a direção do Polo Norte Celeste, que no caso aqui é o polo que está visível daqui. Vamos lá para a visualização local, para a gente enxergar isso melhor. Então, exatamente isso aqui, ó. Se a gente for colocar esse diagrama aqui do lado, a gente vai enxergar. Então, aqui está o zênite, que é o ponto aqui em cima, que é este aqui. Aqui está o NCP, que é o Polo Norte, que é este aqui. Aqui o norte, aqui o sul, né? Este ângulo aqui, então, é igual a este ângulo aqui, que é o ângulo da latitude local. Então, se a gente mexer a latitude, por exemplo, vamos colocar ela aqui 0. Vou colocar ela aqui 0. Coloquei ela 0. E aqui vou colocar 0 também. Vamos ver como é que fica. Aí a gente tem uma noção como é que fica a minha visualização local e aqui a visualização no diagrama. Então, sempre o Polo Norte ou Polo Sul Celeste está a 90 graus do Equador Celeste. Vamos agora para uma visualização de uma cidade ao sul. Vamos para o sul aqui, ó. Então, vocês podem perceber esses dois ângulos vermelhos aqui, eles se equivalem, né? À medida que eu vou aumentando aqui, esse ângulo se equivale. Aqui é o ângulo da latitude e aqui é o ângulo que o Polo Celeste está acima do horizonte, que é esse aqui, ó. Polo Celeste está acima do horizonte. Vamos colocar aqui a mesma latitude, 51,9. 51,9 aproximadamente. Aí. Então aí está, visualização de uma cidade que estivesse a uma latitude 51,9 ao sul, veria o Polo Sul Celeste lá no seu projetado na esfera celeste a 51,9 graus de ângulo em relação ao horizonte. Então aqui estaria o Polo Celeste e a 90 graus dele estaria o Equador Celeste, que é esse ângulo aqui, ó. Que é esse ângulo total, daqui até aqui 90 graus. Tá? E o Polo Celeste exatamente leva o mesmo nome do hemisfério onde a cidade está localizada, no caso aqui o sul. Bem, vamos a uma questão prática. Você, por exemplo, estando aí no campo ou em algum lugar, vamos agora tentar enxergar tudo isso aí que eu falei para trás. E a primeira coisa que você tem que fazer é você determinar os pontos cardeais, onde que eles estão para a sua localização. Então você pode fazer isso com a ajuda de uma bússola, com as devidas correções, ou através de um aplicativo no celular, que é o mais indicado, caso você não saiba onde estão os pontos cardeais. Então, uma vez localizado o sul, o oeste, o norte e o leste, vamos agora localizar aonde está o meu meridiano local. Meu meridiano local é um semicírculo que liga o sul, passando pelo zênite, ao norte. Então, esse aqui é o software Stellarium e nós vamos ligar esse meridiano para vocês enxergarem aqui, ó. Vai estar em verde. Então, o meridiano local é esse semicírculo que está em verde, que liga o sul ao norte, passando aqui pelo zênite. Esse ponto Z aqui é o zênite, é o ponto exatamente acima da nossa cabeça, né? E é o norte aqui, ó. Então, esse aqui é o sul, o norte, o zênite e o sul. Então, esse aqui nós temos aí o meridiano local. Esse meridiano local ele serve
para marcar exatamente o ponto máximo da culminação de um astro ao longo do seu movimento diurno. Ou seja, ele vai passar quando ele passa nesse meridiano, ele está na sua altura máxima durante a noite. Bem, agora vamos enxergar aonde que passa o equador celeste. O equador celeste, ele passa no oeste até o leste. Então vamos aqui chamar de novo aqui nossa telinha para chamar o equador celeste. Aqui, vamos fechar. E aqui então está o equador celeste. Ó. A gente consegue visualizar, imaginar. Obviamente nós não vamos ter essas linhas projetadas no céu, no meu local de observação. Então eu estou imaginando aonde o equador celeste ele cruza para essa minha localidade. Essa minha localidade aqui, estou usando Belo Horizonte como referência, tá? Um ângulo de 20 graus, latitude sul. Então o equador celeste ele cruza entre o leste e o oeste. E há um ângulo em relação ao zênite igual à latitude local. Agora vamos tentar localizar aqui o polo celeste. Vamos lá. Leste ao polo, isso aqui. Então aqui ó, está o polo sul celeste. Como eu falei com vocês, ele fica no meridiano, na direção sul, e a um ângulo igual à latitude local. Então aqui a gente pode então ter todos esses pontos notáveis da esfera celeste. O polo sul celeste, o zênite, o meridiano e o equador celeste, além dos pontos cardeais. Então, pessoal, para encerrarmos esse vídeo de hoje, eu vou passar uma receita muito fácil de seguir para vocês conseguirem enxergar esses pontos notáveis da esfera celeste no campo. Então, uma vez você estando no campo, localize os pontos cardeais, é o primeiro passo. O segundo passo, olhe para cima e imagine o zênite, é o ponto zênite exatamente em cima da nossa cabeça. 3. Trace um arco imaginário ligando o sul ao norte e passando pelo zênite. Este é o meridiano local. Olhe na direção sul, imagine um ponto em um ângulo igual à latitude local a partir do horizonte. Esse ponto é o polo celeste. E 5. A 90 graus do polo celeste, trace um arco ligando o leste ao oeste. Este é o equador celeste. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até uma próxima vez.